Consultório, clínica, hospital, qual é o conselho, olhando para trás, dentro das tuas escolhas e vendo o cenário que a gente está vendo, como é que você vê especificamente aí a ortopedia para o pessoal que está entrando no mercado? O que que você É, faria com a tua experiência hoje se você zerasse tudo e fosse começar de novo? Fala, doutores, sejam muito bem-vindos ao maior podcast de desenvolvimento de carreira médica do Brasil. Hoje eu tenho aqui um convidado que eu respeito por um motivo super simples. Ele não virou médico só porque escolheu a medicina. Ele virou médico porque a vida testou e ele transformou isso em cuidado. Nosso convidado viveu um acidente sério ainda na sua formação, conheceu a dor do paciente por dentro e isso mudou completamente o jeito dele trabalhar. Mais critério, mais excelência, mais empatia, não podia ser diferente, né? E muito mais responsabilidade. E tem outra coisa rara que esse cara fala que equipe multidisciplinar, a equipe que conduz aí a cirurgia dele, não poderia faltar para o trabalho de excelência que ele faz, com muita ética e sempre com indicações corretas e precisas, sem pose, sem vendedor de procedimento. Então, se você quer aprender medicina com essência, hoje é aula na íntegra. Antes da gente começar, manda esse episódio agora aí para um colega, para um amigo médico, vocês residentes, internos, estudantes aí que amam nossa profissão, porque a conversa aí hoje está espetacular. Fala, doutor Alex, tudo bem? boa noite, Ricardo. Tudo bem? Prazer aí estar presente aí no Fala Doutor contigo. Obrigado pelo convite. E o nosso objetivo aqui é somar e inspirar as novas gerações aí para fazer uma medicina de excelência, que é o que a gente vem buscando aí, né? Que é o nosso objetivo, um pouquinho mais cascudo, né, Ricardo? E a gente quer buscar um pouquinho a nossa experiência e passar para essa juventude aí. Que eu puder somar com eles, vamos embora. Cara, tu tá um artista, hein, cara? Tu tá fazendo aí pitch de entrada e discurso, né, cara? Você não cansa de fazer apresentações aí. Então, você tá literalmente uma celebridade, doutor Alex. Que isso, Ricardo? Isso é um, um elogio em tanto aí. Nada, estamos aí só para somar aí. E olha aqui, não, precisa aqui fazer agradecimentos mil aí para nosso querido amigo Ricardo Salem, tá? Da Super Care Plus, que não conseguiu nos conectar aí no evento de final de ano da Care Plus. Então, Salem, paga Fala Doutores, patrocina Fala Doutores aí, mas obrigado aí sempre pelas contribuições e conexões. Sei que vem coisa muito boa por aí, né? Salem é fera, né? Era demais. Além de ser um grande gestor, né? É um amigo aí que a vida nos deu. E é um cara que a gente vai aprendendo a conviver. E se Deus quiser, vem crescendo cada vez mais no Rio de Janeiro aí. Não, parceria super. Também concordo demais e acho que eles fazem um trabalho muito bacana. Ah, outra coisa, aproveitando que eu não falei aqui na minha entrada, e pessoal da equipe sempre me critica, eu preciso aqui que vocês que estão assistindo a gente comentem aí. Da onde que vocês estão escutando, da onde que vocês estão ouvindo a gente, independente da mídia, se é no YouTube, no podcast ou afins. Manda aí de que estado que vocês estão falando, de que município para a gente ter uma noção aí da onde que a gente está chegando de uma forma mais relevante. Então comenta aí que é super positivo para fazer a nossa estruturação e ampliação do canal. Alex, me diz o negócio. Como é que é a história desse acidente aí, cara? Entra já de cara nisso. Que Que, isso, já que, entrou. quando é que foi? Quando é que foi? De pancada, cara. Quando é que foi o acidente, cara? Foi 90 e 98 para 99. Não, 90 e 98 para 99, 27 anos é mais atrás.
Isso, 97 para 98 foi quando eu sofri o acidente. Tá, quase 30 anos atrás. É, quase 30 anos atrás. Era um menino. Era, tava entrando na faculdade. Pô, mas foi o que esse acidente? Foi carro? Um acidente de moto que eu sofri na época. Meu pai estava no CTI, teve um cálculo na vesícula e nesse cálculo migrou e ele fez uma pancreatite. Ficou no CTI um Uhum. tempo e depois ele foi para o Espírito Santo operar com a equipe do meu tio lá, que ele é anestesista. E eu estava. O meu carro tinha dado um problema e fui com meu cunhado de moto comprar uma passagem de ônibus para poder ir para o Espírito Santo visitar meu pai. Nessa que a gente estava indo, era um dia chuvoso, mesmo assim a gente estava devagar e eu fui atropelado. Fui atropelado por um carro e nessa época, nesse momento, fui jogado embaixo de um ônibus e tive uma fratura exposta da. Tive fraturas na mão, tive uma lesão grande no rosto e tive uma fratura exposta da perna. Quantos anos você tinha, cara? Tinha 18 anos. Morava em Nova Iguaçu ou morava no Rio? Morava em Nova Iguaçu. E foi aonde isso? Local. Foi em Nova Iguaçu mesmo. Nova Iguaçu mesmo? Nova Iguaçu mesmo. E aí, primeiros socorros lá? Primeiros socorros lá. É, Tua, Infelizmente. tua, tua mãe era viva? É viva? Como é que. Não, minha mãe viva, estava com meu pai no Espírito Santo. Eu estava sozinho com a minha irmã em casa. E aí acontece, né? Jovem, acidente de motocicleta, levado para o hospital. Mesmo assim, fui para um hospital privado. Mas infelizmente tive o azar de, de não ter o primeiro atendimento adequado. Isso gerou todo um transtorno que grave, quase tive que amputar minha perna por várias vezes. Mas mesmo assim, tudo foi. Operei ela 3 vezes, mas graças a Deus, no final, tudo deu certo. Hoje eu pratico atividade física normal, faço Você todos. ia entrar ou tinha entrado já, Alex? Na Já tinha faculdade? entrado na faculdade, eu entrei com 16 anos. 16 para 17 eu entrei na faculdade. Mas você tava no início, né? Tava no quê? O quarto, quinto Tava período? no, tava no terceiro período. Terceiro período? Tá, Terceiro tava período. fazendo ciclo básico. É. E tua Foi digníssima já existia na tua história? Tua Não, não. esposa? A minha esposa não. A minha esposa veio depois, já no final da universidade, foi que eu conheci. E quando eu formei, aí eu já namorava ela. Tá. Mas e esse acidente, que eu sei que e você fala isso até muito bem, com propriedade, que esse acidente te moldou muito, né? Te mudou muito como ser humano e principalmente como profissional. É, eu entrei na faculdade, eu tenho uma postagem que na época eu peguei no computador, né? Quando eu entrei para a faculdade, meu sonho era ser cirurgião plástico. Só que eu vivi muitos anos, muitos anos. Eu vivi quase 2 anos dentro de uma clínica ortopédica. E dentro dessa clínica ortopédica eu fui sofrendo muito pelo meu acidente, né? Várias cirurgias, vários procedimentos, vendo as pessoas sofrer, e eu tive uma acolhida muito boa. É uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, que é o doutor Roberto Sene Arruda, que foi o cara que me atendeu, que me acolheu na época, e um cara assim de que para mim como médico foi o exemplo da minha formação, de como você deve acolher o paciente que está sofrendo, acolher a família que está sofrendo. Tem uma coisa muito marcante. Dr. Roberto estava com uma viagem marcada. é, a Universidade de Nova Iguaçu era muito forte na ortopedia e na época tinha o Elisarve, que estava fazendo um trabalho muito forte em fixadores externos, né? Roberto era um cara da antiga, fez cirurgia de mão, mas nessa época ele estava viajando para a Rússia e ele ia conhecer lá, e ele estava em viagem marcada e ele cancela a viagem para assumir o meu caso, que era um caso grave, tinha risco de perder a perna, e ele cancela tudo e assume o meu caso, transfere passagem, onde ele fez a minha primeira cirurgia, e aí foi tudo andando.
Só que isso foi me mostrando, né, como você deve ter carinho por um paciente, né, como você deve acolher esse paciente. Eu acho que para mim isso foi muito importante na formação médica. Ele depois me convidou para mim assistir cirurgias com ele. Eu comecei a entrar em cirurgias com ele como acadêmico e acho que foi o pontapé inicial, né? Ali ele abriu meu coração para ortopedia e para ortopedia eu fiquei. Não me arrependo em nada, faço com amor a minha especialidade, gosto muito. Mas assim, eu acho que para mim o Roberto me mostrou como deve ser um médico de verdade, atender o seu paciente com carinho, o acolhimento, isso é muito importante, é o que a gente vê que está faltando hoje no nosso dia a dia, a gente vê muitos colegas formando sem esse carinho com o paciente, sem esse acolhimento. E ele me ensinou uma coisa, a pessoa que está ali, ela está sentindo dor, ela está sofrendo, e você precisa acolher o sofrimento dela. Ouvir, a gente precisa ouvir mais o paciente, muitas das vezes o paciente não é ouvido. Pô, rapaz, podia acabar já o episódio aqui, hein, cara. Foi bom pra caramba nesse teu pitch aí, hein, cara. Esse teu discurso. Não, mas, pô, é isso mesmo. Eu concordo 100%, cara, com isso. E, infelizmente, cada vez mais a gente vem perdendo, né? Temos saímos aí nas últimas semanas o resultado do Enamed, né? E aí, pô, um monte de universidade com nota baixa. E aí, a gente pode entrar num debate gigantesco, que, obviamente, que muita coisa não é justa, muita coisa não é como deveria ser, mas. Acho que vai ser um norte, cara. Acho que aí para tua filha aí que tá fazendo medicina também aí que tá adentrando aí na profissão, eu vejo com motivação, sabia, cara? Apesar da muitos médicos formando, muita gente entrando aí, um cenário de uma competição muito maior, mas eu vi essa prova de uma forma muito positiva, sabia, cara? Sei Eu concordo com que você você. acha, cara. Concordo com você. Minha filha aí, se Deus quiser, vai ser futura colega sua aí de profissão, né? Que a oftalmo, a mosquinha do Tá, oftalmo beliscou ela, não consegui levá-la para ortopedia de jeito nenhum, apesar dela ter uma habilidade, mas tá, ela está super convidada aí para ir para onde ela quiser, hein, cara. Pô. tá joia, obrigado aí. Eu concordo com você, eu acho que para mim esse resultado não foi ruim. Isso está mostrando que o curso, do jeito que estava indo, não estava correto. Sim. Vários profissionais, eu faço parte, a gente estava afastado agora, né, por causa da intervenção federal do CRM aí, né, no Rio de Janeiro, mas assim, até julho do ano passado, agosto, que teve a intervenção, fui o coordenador do CRM na Baixada Fluminense. E o que mais me assustava era quando a gente fazia alguma fiscalização e alguma visita, e a gente sempre falava nas nossas fiscalizações, o CRM ele não veio aqui para fiscalizar de forma punitiva, e sim de forma para orientar. Era o que a gente sempre, era o nosso discurso. E a gente vinha profissionais recém-formados, e a gente vendo lá eles dando plantão e tal, e conversava com eles. Pô, mas qual é o seu objetivo? Você não vai fazer uma especialização, você não vai fazer uma residência médica? E as respostas, a maioria das vezes, eram as mesmas. Ah, não, vou fazer residência para quê? Vou me especializar para quê? Então eles estavam perdendo esse incentivo de vou fazer residência para quê? Vou me especializar para quê? O salário de residente é um salário de fome. Eu dando um plantão aqui numa UPA é muito melhor. E eu sempre falava para eles, o salário da residência não é salário, é uma bolsa de ajuda de custo. Como eu tive, como você teve, como a nossa geração teve, aquilo ali nunca foi um salário, sempre foi uma ajuda de custo, porque ali você ia aprender para você ser um bom médico e depois que você fosse um bom médico, era óbvio que o seu salário seria uma consequência do seu trabalho. Mas as pessoas estavam entendendo de forma errada, estavam fazendo medicina só pelo dinheiro, realmente. Então saía da faculdade, não queria se especializar. Isso está mostrando que a qualidade do nosso ensino estava muito ruim. E é o que eu falava, eram os profissionais que iriam atender a gente quando a gente passasse mal. Quando você passasse mal, quando eu passasse mal, era aquele Uhum. profissional que estava ali. Infelizmente, a culpa não é dele, mas era a culpa do sistema que estava jogando pessoas no mercado mal preparadas. Isso está mostrando para o povo que assim está errado, não pode ser desse jeito. E assim, eu acho que a prova de proficiência que vai ter, que estão colocando, eu acho que é o caminho correto. Do momento que você abre um monte de faculdades que está sendo abertas, jogadas no mercado aí, essa quantidade de faculdades abertas aí, isso gera
muitas vezes a questão financeira, as pessoas só veem o retorno financeiro. E qual é o jeito que tem de segurar esse funil? É fazendo a prova e só liberando quem realmente passa, não tem jeito. Porque a quantidade de alunos formando, qualidade ruim, está cada vez pior a nossa formação. Então, concordo com você, Ricardo. Eu acho que isso aí veio de forma positiva para a gente. Eu tenho uma filha que está aí já no finalzinho do funil para se forma esse ano. E o que eu falo para ela e o que eu deixo de recado para alguém jovem que estiver assistindo aí eu sempre falei para minha filha, você tem que estudar, você tem que fazer uma boa residência. Você fazendo uma boa especialização, você consequentemente vai ser um bom profissional e aí as consequências da vida vão diferenciar. Aquele bom profissional, ele vai ter sempre espaço no mercado de trabalho. O mau profissional, ele vai no momento, ele vai ser excluído do mercado de trabalho. Então, o que eu falo para ela, você é jovem, faça uma boa especialização que você pode ter certeza que o mercado de trabalho é difícil para todo mundo, mas uma hora ele vai abrir para você porque você vai mostrar qualidade. É o que eu penso, não sei o que você pensa disso. Não, concordo totalmente. Acho que a gente sempre tem que ter um pouco de cuidado nessa questão da prova, que você abordou, né? Porque às vezes você fazendo a prova e fazendo o funil, você acaba mantendo os cursos ruins, porque você consegue gerar bons profissionais que passaram na prova, né? Você consegue selecionar os profissionais, digamos assim. Sim, E eu entendo que a solução da medicina, do país, do mundo, está na educação. Então, se a gente claro. não tem uma educação decente, não adianta a gente ficar reclamando que a pessoa forma mal. A solução imediata para a gente não ter um caos maior que a gente está vivendo hoje, que a gente provavelmente, se não tomar uma atitude, vai viver mais ainda, concordo com você, é a prova. No entanto, a gente não pode tapar o olho com a prova e deixar as instituições que estão formando péssimos colegas aí ganhando dinheiro, né? Que essa que é a realidade no final. Concordo. É o que acontecia na residência, né, Ricardo? A Sim, residência sim. estava lá aberta. Aí os residentes iam fazer a prova. Quantidade mínima não passava, a residência entrava em moratória. No segundo ano, você dá um ano de chance. No segundo ano não passou, a residência era descredenciada e você tinha que fazer um novo processo. Os professores tinham que mostrar titulações, aí tinha que fazer toda a documentação toda de novo. Isso dava trabalho. Então, como a gente era cobrado como residente? Muito. Por quê? Porque Uhum, senão a residência uhum, entrava em uhum. moratória. Eu acho que é isso que tem que cobrar. Não cobrar só do aluno, mas agora mostrou que os alunos foram maus. Então vamos lá, tem que cobrar do corpo docente. O corpo docente também tem que ser cobrado. Porque se eles foram maus, é porque o corpo docente também não é bom. Então tem que ser cobrado do corpo docente. Porque assim, por que as universidades federais, a maioria delas do Rio de Janeiro, foram bem classificadas? Porque o corpo docente é bom, né? Então, assim, é muito claro a gente vê a discrepância aí. Os alunos são os mesmos, o aluno é aluno. Agora, eles foram melhores porque o corpo docente é um corpo docente que cobra, né? Então, a gente tem que pensar bem nisso aí. Eu acho que é para o futuro isso, não é agora. Mas agora, esses alunos, infelizmente, que se formaram aí, que estão formando, eu fico triste porque acaba saindo com uma chancela, né? De notas Sim, sim, baixas. sim. é, Só que esse não é o objetivo. O objetivo é que cobre a universidade para ter melhorias, né? E aí vem outras coisas. A Você. gente vai falar de universidade particular, aí você vê, como alguns profissionais que eu conheço que trabalham em universidade particular, minha universidade teve nota ruim e tal, e assim, você vê alguns profissionais saindo, porque assim, são mal remunerados também. Então, os profissionais bons não querem continuar porque são mal, não tem uma boa remuneração. Aí vem a questão financeira, os caras ganham dinheiro, mas também remunera mal o professor. Aí, automaticamente, o professor também finge que recebe ou finge que trabalha e fica esse Ó, problema aí, esse você caos. trouxe esse exemplo do Fins que recebe gente que trabalha. Eu já lembrei do Vampeta e linkei com a história do futebol, desse negócio de sair o profissional depois que sai a chancela de que a instituição é ruim.
É igual o jogador quando o time é rebaixado. O cara leva o time pro rebaixamento, depois, ó, pica a mula Mete e o não pé. quer nem saber, cara. Vai É ganhar isso seu aí. milhãozinho no do lado. É brabo E o isso, aluno é que né? fica lá com a chancela, né? Que foi formado. Eu sempre achei, cara, que o jogador, e agora a gente colocando aqui, eu acho que o profissional que está vinculado à instituição tinha que ter a chancela no currículo, cara. Sim, O ano que você trabalhava lá, a tua instituição tirou nota 1, concordo. Porque a culpa não porque, é só do aluno, pô, a culpa não é só do aluno. todo mundo tem que compartilhar isso, cara. Não, não tem jeito. Mas olha aqui, me diz um negócio, quero voltar para tua história, do teu passado. Você hoje é celebridade, Que tá? é isso? Mas você não foi celebridade a vida inteira. Você teve que capinar e estruturar toda uma jornada para conseguir virar esse brilhante profissional aí, técnico, ortopedista, humano e afins. Como é que começa tudo? Teu núcleo familiar, qual é a importância dentro dessa tua jornada? Como é que era a tua casa, cara? Ah, cara, assim, eu só tinha um tio distante que era médico, né? Então, praticamente na minha família, eu fui o primeiro médico, né? É, por parte de pai, por parte de mãe, tinha um tio que era casado com a irmã da minha mãe, que era médico. E assim, foi um sonho meu, sempre quis ser médico, né? Então não tive influência de pai, mãe, de ninguém próximo, né? O meu tio morava longe, então não tinha muito contato com ele, então não tive essa influência. E quando eu resolvi fazer medicina, tive o apoio do meu pai e da minha mãe. Entrei muito jovem para a faculdade, então teve muito aqueles conflitos. Mas você teve tudo na infância, Alex? Tua infância foi uma infância boa, foi uma infância honesta? Era só você e tua irmã? Eu e minha irmã, eu e minha irmã. Não, E não teus posso pais reclamar, conseguiram te dar tudo, cara? cara, não posso reclamar da minha infância. Meu pai e minha mãe sempre me deram tudo dentro das condições financeiras dele, né? Não posso reclamar disso. Tinha, E tinha, tinha, tinha estímulo para estudo? Como é que era essa visão na tua casa? não, não, a minha mãe foi professora, né? Ah, E tá. minha mãe era professora de, de primário. Meu pai meu pai fez faculdade, meu pai fez matemática e física na faculdade, meu pai fez faculdade. Minha mãe, depois que a gente formou, ela tinha um sonho de fazer a faculdade, ela fez a faculdade de fisioterapia que ela queria fazer e se formou até uma grande fisioterapeuta. Então tenho um Legal. orgulho muito grande aí dela, é respeitada na área dela, hoje está aposentada. Mas eu sempre tive o apoio familiar em relação ao estudo, né? Sempre estudei em colégio particular, tinha o apoio do meu pai e da minha mãe para estudo. Quando eu entrei para a universidade, o apoio sempre foi muito grande E dos qual, e dois. qual era, e qual era o lazer? Era futebol? Era música? O lazer, O lazer antes pô, da faculdade? antes da faculdade, meu lazer era soltar pipa. Sempre adorei soltar pipa. Sou um cara viciado em soltar pipa. Até pouco tempo soltava Não, aí. mas você só é viciado, né? Mas você não sabe soltar pipa direito, não, né, cara? Ah, mais ou menos, assim. Botar uma pipa na minha mão é problema sempre, que eu arrumo briga, não sei o quê. Pipa é o único problema na minha vida. Todas as minhas brigas foi por causa de pipa. Mas assim, meu lazer era esse, era soltar pipa na época das férias, jogar bola. Então sempre fui um moleque mesmo, jogava bola, bola de gude, brincava na rua. Por que que eu estava perguntando isso? O futebol sempre foi amador, sempre foi profissional, brincadeira. O Brincadeira. acidente não gerou nenhum trauma para você por causa de falta de Não, esporte, não. não gerou nenhum trauma. Até porque assim, na minha época de adolescência, eu sempre, no final, eu já jogava mais vôlei do que futebol. Mas assim, Tá. sempre de forma amadora, então não me causou nenhum trauma em relação a isso, não. Tá? E nunca joguei de forma profissional, nunca fui E craque por, também. e por que cirurgia plástica? Por que que você inventou esse troço? De onde que vinha esse? Ah, cara, como o mesmo sonho que eu tinha de fazer medicina, era o sonho que eu tinha de ser cirurgião plástico. Sonho de Mas tem, adolescente. tem um modelo, cara? Tem alguém? Alguém que você Não, não via? tem Alguém? ninguém. Não, não tinha ninguém, era só um sonho. Que no decorrer do Entendi. caminho mudou para ortopedia aí, estou muito feliz na minha área aí. Tá. E como é que é o desenvolvimento da ortopedia?
no sentido de entrar na especialidade, você já contou aqui pra gente, e faz muito sentido. Você conseguiu, dentro desse período de faculdade, que se acompanhava, Roberto, que era o nome dele, né? Foi o Roberto. Você acompanhava o Roberto. Você conseguiu ficar pleno mesmo? Você tinha tipo, putz, isso aqui faz sentido, isso aqui vai conseguir me trazer o propósito que eu preciso. Eu posso falar que, assim, como acadêmico, eu aproveitei muito a minha fase de acadêmico, né? Eu Ah, você fiz. não ia só para ortopedia direto, não. Não, não. Eu fiz prova para a Suzeme, na época, né? Passei e eu Onde dei você, plantão. onde você foi? Eu escolhi um hospital que era próximo da minha residência, um hospital chamado Terezinha de Jesus. Tá. É, e eu dei plantão como na clínica médica até o último dia da minha formatura. Então, eu dei plantão, eu fiz a prova da Suzeme e fiquei como acadêmico bolsista na Suzeme. É, que era o dia que tinha de day off da faculdade, né? No final de semana, eu ia para um hospital em Itaguaí, que eu nem sei se existe mais ainda, chamado Nossa Senhora da Guia, onde eu acompanhava o pessoal da ginecologia e obstetrícia, que eu também ficava vendo lá, obstetrícia, pediatria e tal. Então, rodei ali para poder entender. E depois, já no oitavo para o nono período, eu fiz uma prova que tinha, que era para acadêmico bolsista do Hospital Iguaçu, que era uma referência em ortopedia na época, então vinha muitas pessoas fazerem prova para acadêmico bolsista lá. Eu fiz essa prova na época, entrei como acadêmico bolsista e ali eu fiquei o meu período ali como acadêmico bolsista. Ali realmente eu defini que era a ortopedia que eu iria fazer, tanto é que eu já saí da universidade fazendo, mas mantive sempre meu plantão na clínica médica, porque era a minha fonte de renda ali como acadêmico bolsista na época. A gente sabe como acadêmico tudo é apertado, né? Meu pai não tinha, apesar de eu nunca faltar nada em casa, eu também, assim, não tinha uma condição financeira tão boa assim. Não deixa, meu pai nunca deixava faltar nada, mas o dinheiro ali somava na faculdade, tirar uma xerox, nos afazeres da faculdade. Então, eu mantive até o último período ali. Isso, para mim, foi muito bom definir isso aí. E dava lá, acompanhava o pessoal da ortopedia, entrava em cirurgia com o pessoal, já acompanhava já na época de acadêmico a ortopedia, que eu já tinha definido que iria fazer isso. Quando que você começou a ter hoje esse teu nível de perfeccionismo aí que você cobra e exige dos teus procedimentos? Teve algum momento, ou isso sempre foi natural para você, ou teve algum momento que você acha que você começou a se cobrar mais por cada vez entregar um procedimento cirúrgico e um atendimento de mais qualidade aí para os teus pacientes? Vamos lá. Na parte clínica, eu sempre tento atender o meu paciente. Sempre eu posso estar com qualquer problema no mundo, mas assim, quando eu entro no consultório, sempre um sorriso no rosto, um bom dia e tento ser o mais agradável possível para o meu paciente, porque ele está ali procurando por algum motivo de dor. Na parte cirúrgica, é, eu trago isso para mim. Desde do meu acidente, eu sempre, quando eu vou operar um paciente, eu sempre penso, eu vou fazer o melhor por ele, porque como eu gostaria que fizesse o melhor por mim. Então, em várias situações, operando, eu acho que pode ficar melhor. Não importa o horário, não importa o tempo que eu vou gastar. Se eu tiver que refazer, eu refaço tudo para poder, às vezes, ganhar percentuais pequenos, mas que para mim faz uma diferença muito grande. Eu tento sempre chegar ao máximo da perfeição. Esse foi o meu objetivo. Então, toda a minha formação que eu fiz, as cirurgias que eu faço, eu sempre acompanho, sempre acompanhei alguém,
vejo vários profissionais operando, vi alguns colegas operando, para dali eu tirar a minha conclusão, ali eu tirar a minha técnica e chegar à perfeição que eu sempre gostei de ter. Então, assim, para mim não importa o decorrer da noite, pode chegar. Se a cirurgia for complexa, não vai importar o horário. Se eu tiver que refazer tudo, eu vou refazer tudo para trazer o que for melhor para o paciente. Então, acho que isso desde a minha formação já foi assim, desde a época de residente. E como é que foi as escolhas das especializações? Como é que você foi se construindo como um profissional melhor e como é que você foi selecionando os caminhos que você ia fazer? É, Você meio que teve um planejamento e mirou aquilo? Foram processos naturais que foram acontecendo e oportunidades que foram te apresentando na tua vida? não, foram processos naturais que foram acontecendo. A minha formação na minha residência, a minha escola de ortopedia era uma escola muito forte em fixadores externos. E Isso aí você está na casa dos teus pais ainda? Na residência? na residência, Você falou que tua dignícia não já tinha aparecido, no final da já, faculdade. já. Então, não, no meu terceiro ano de residência, eu já, no meu segundo ano de residência, eu caso com a minha esposa. E aí, no meu terceiro ano de residência, tem uma história legal aí, vem a minha filha, que é a minha primogênita. E aí eu tô terminando meu terceiro ano de residência. Aí, como eu estava te falando, né, minha residência era uma residência muito forte em fixadores externos. Eles eram presidente da Sociedade de Fixadores Externos. Então, lá era muito forte no trauma e no fixadores externos em complicações cirúrgicas, né? Em pseudartrose, osteomielite, infecções. Mas não era muito isso que eu gostava na minha vida, não, né? Mas foi o que era a minha residência, era forte ali. E aí, nesse meio termo, no terceiro ano, a minha esposa fica grávida, a minha filha vem, a minha filha tá para nascer, e eu recebo um convite. No terceiro ano de residência, eu recebo um convite é, de um colega médico para mim assumir o serviço de ortopedia de um hospital privado na Baixada Fluminense. E eu muito jovem, eu formei com 23, estava terminando com 26, e eu fui conversar com os diretores do hospital. No início, esse colega era um colega muito mais experiente, ele assume junto comigo o serviço durante 3 meses, e no meio do caminho, 3 meses depois, ele fala assim, pô, não é isso que eu quero mais, já tô velho e tal, o negócio de ficar vindo aqui, fazer sobreaviso e tal. E eu fico meio perdido ali no caminho, um jovem, 26 anos, terminando residência, chefe de um serviço de ortopedia, de um hospital privado. E aí eu convido um outro colega para poder somar junto comigo, e nesse hospital privado, esse colega depois no meio do caminho sai também. Aí eu convido um outro para continuar, mas assim, eu fiquei como chefe de ortopedia 17 anos. E era engraçado, chegava lá para poder aceitar, acolher os pacientes, e aí os plantonistas falavam assim: ah, o chefe da ortopedia vai vir aí. E era eu, um moleque com 26 anos. Então as pessoas olhavam assim: pô, o que esse moleque tá fazendo aqui? Então, mas assim, foi bom, né? Isso foi me dando força, foi me dando casca, né, para ir aguentando aí. E foram 17 anos, eu tenho um carinho muito grande pela um, um dos donos do hospital ano passado, infelizmente, veio a falecer, o outro está vivo, e assim, o carinho que eles. Um que faleceu, o doutor Fernando, por mim, muito grande, o doutor Valente também. Qualquer procedimento cirúrgico na parte da ortopedia, eles sempre, até hoje, me procuram. Eu que fiz os procedimentos dele. O doutor Valente, eu operei a coluna dele agora há pouco tempo aí, fizemos um procedimento na coluna dele, fiz um procedimento na sacroiliaca dele também. Então, assim, a confiança dele sempre foi muito grande comigo. E aprendi muito de medicina com ele também. Foi um professor de pediatria, ele, um cara que sabe muito não só de pediatria, como medicina no geral. Tem um carinho muito grande em memória. Não, não, pera aí, cara. Como é que foi essa desgraça aí? Pera aí. Você, garotão, chegava pra ser a referência da ortopedia, uma roubada, aí você ia lá, se apresentava, o paciente ficava meio em pânico,
Oh, puta, esse garoto que vai resolver o meu caso e você Era, entregava. era assim mesmo. E assim, aí neste momento eu sempre tive que mostrar postura, né? E assim, como que você mostra postura? Do momento que você tem conhecimento da técnica, você tem conhecimento do que você o que você vai fazer, você começa as pessoas começam a te respeitar, porque assim, você mostra que você tem capacidade, né? Então isso foi muito importante. E é o que eu falo para minha filha, né? Você tem que estudar, você tem que conhecer, independente da sua idade, independente da sua residência. Se você tiver uma boa formação, aí você vai ter postura para mostrar para o seu paciente que você tem capacidade de resolver. E sempre foi desse jeito. E assim, as pessoas que trabalharam comigo lá, sempre aprendi muito com os colegas que tiveram junto comigo lá, que somaram comigo junto lá no hospital. Sempre foi um aprendizado, né? E ali começou. Eu era muito jovem, então assim, para mim entender trabalhar em equipe sempre foi difícil, né? Na juventude você trabalhar em equipe não tem jeito, no momento seu ego sobe um pouco também, né? Você acha que não preciso de ninguém, eu faço tudo sozinho, eu resolvo e tal. E conforme você vai ficando mais velho, você vai vendo que você não consegue resolver tudo sozinho, você precisa de uma equipe para trabalhar junto, e aí tudo flui melhor. Então, foram vários aprendizados aí nesses 17 anos à frente Ah, do. mas é um ensinamento legal, né, Alex? Porque esse. E eu acho esse ponto, cara, um ponto que a gente fala pouco, cara. Eu acho ele meio escondido, que é esse ponto da equipe multidisciplinar. E você vê como é que. Por isso que eu adoro fazer isso aqui, cara. Como é que as histórias se conectam e têm sentido. Então você aí, sabidamente, e você expõe isso, e eu acho muito legal. Você fala muito da importância da equipe multidisciplinar, né, para o resultado dos teus procedimentos. E ela é fundamental. Só que, na nossa formação, tem meio que um ódio entre as equipes, porque a gente tem dificuldade de ter essa equipe multidisciplinar. Fica Sim, um monte de silo, cada um. E por que que acontece isso na maioria das vezes, no meu entendimento? Eu fui do fundão. Então, chegava lá no centro cirúrgico para fazer minhas cirurgias com enfermeiras super experientes, com anos de casa, com contrato, que estavam de saco cheio daquilo ali. E eu chegava lá como residente, jovem, querendo fazer minha cirurgia, rapaz, só tomava panelada. Era porrada em cima de porrada. E aí, na maioria das vezes, vai criando aquele ranço, né? E aí você vai tendo ódio da profissional e aí você devolve. E uma coisa que eu também sempre fiz, cara, foi meio que abraçar essa ardelinha, cara. Tomava porrada, baixava a cabeça, e ao invés de tipo, você é o médico, você é a enfermeira, você é o técnico e assim por diante. Cara, vamos fazer o que é melhor para o paciente, né? Todo mundo está aqui. Não é por causa do salário, né? Todo mundo está aqui para entregar o melhor resultado para o paciente e, consequentemente, de um melhor resultado para o paciente, a gente tem o privilégio de ter uma profissão que a gente consegue fazer o maior ensinamento de Cristo, que é viver pelo próximo e ser remunerado por isso, né? verdade. E aí eu acho que a guerra vem muito daí. E você provavelmente não teve essa guerra ou conseguiu lidar com essa tua juventude, né? Então você começou a crescer dentro do. Pode me corrigir se eu estiver errado, mas começou a crescer dentro do serviço, ganhar cada vez mais casca e deve ter conseguido se conectar com os outros profissionais, né? Sim, como eu era muito jovem, né? Então, foi o que você falou, né? Tinha muita gente cascuda, né? E o hospital também que eu assumi, ele vinha de uma transição. Era um hospital antigo, antigo que eu digo assim, era um hospital já bem renomado, mas era um hospital que veio naquela transição da maioria dos hospitais que estavam saindo de atendimento da rede pública e tornando o hospital privado, né? Como muitos hospitais se transformaram assim, ou eles eram instituições de caridade, foram se tornando privados, né? Uhum. E esse hospital também era assim. Então tinha uma galera cascuda já lá. E quando eu comecei a operar, a chefe do centro cirúrgico, que até hoje é a chefe do centro cirúrgico de quando eu comecei, ela vinha do Lourenço Jorge.
Então ela já vinha com a casca grossa danada, com a galera da ortopedia lá, a galera antiga do Lourenço. E eu entrava em cirurgias e muitas das vezes você montar uma equipe cirúrgica de madrugada para uma emergência é muito complexo, né? Principalmente no hospital privado. Então, assim, eu era acionado, muitas das vezes eu era acionado para poder estar lá, eu estava presente e montar uma equipe. E muitas das vezes a enfermeira fazia parte da minha equipe. Ela estava ali para me auxiliar em alguma coisa de material que eu precisava e tal. Então, assim, foram muitas madrugadas que assim a gente teve que estar conectado porque eram grandes emergências e assim, até chegar a equipe completa, a gente precisava conter um sangramento, precisava conter. Então ela estava ali. Então, assim, isso foi gerando uma conexão. Hoje, assim, a gente sempre teve um respeito mútuo entre eu e ela, a enfermeira que é chefe lá do hospital até hoje privado. E a gente hoje conta as histórias, né? Quantas madrugadas a gente não entrou junto para poder conter um sangramento até montar a equipe toda chegar para a gente poder realizar a cirurgia. E aí isso foi me dando, foi mostrando para mim que assim, eu preciso, não adianta eu saber só eu operar. Eu preciso de toda uma equipe para que tudo funcione. Porque não adianta eu saber operar se não tiver uma equipe para me ajudar a funcionar. Então, assim, eu sempre tive muito respeito em todos os hospitais que eu vou. A nossa equipe sempre é bem acolhida, eu não posso reclamar de nenhum hospital no Rio de Janeiro que eu opero. Sempre eu tive, a minha equipe sempre foi muito bem acolhida. As meninas que trabalham comigo na instrumentação, as meninas são super educadas, o meu anestesista. Então a gente tenta sempre ser o mais agradável possível para que as pessoas também sejam agradáveis com a gente e que assim a minha formação, o meu objetivo como cirurgião eu posso estar passando por o maior problema durante a cirurgia, mas eu sempre mantenho a calma, a tranquilidade. Não adianta eu gritar, não adianta eu espernear, porque isso não vai resolver. Só vai me desestabilizar e aí vai me complicar mais ainda para resolver um problema. Então a nossa equipe é uma equipe muito tranquila. E assim, para mim, eu tenho um carinho muito grande em falar que hoje eu tenho uma equipe muito coesa e uma equipe que eu confio. Se o meu anestesista hoje fala para mim assim, não vou anestesiar por um problema assim, eu nem discuto com ele. Porque assim, raras são as vezes que ele suspende uma cirurgia minha. Então assim, quando ele fala que não é não, e se a minha instrumentadora virar para mim e falar assim, doutor, a caixa, o material biológico Uhum. não virou, acho que essa caixa não está bem esterilizada, eu confio nela, a cirurgia está suspensa, porque assim, isso foi criada essa confiança no decorrer dos anos. Aí é o que eu falo, é uma equipe multidisciplinar. É uma confiança que eu tenho em toda a minha equipe. E isso não é de hoje, entendeu? Eu posso sair hoje para poder me escovar e eu ter a certeza que o meu Sim, sim. anestesista e a minha instrumentadora estão ali olhando a sala toda para não ter nada contaminado na sala. Tanto é que, assim, graças a Deus, o meu índice de infecção e o meu índice de complicação, eu acho que se você me perguntar, pô, qual é o paciente que você teve que teve infecção, não lembro, nos últimos 10 anos eu não lembro um paciente, graças a Deus eu não lembro. O Papai do Céu está sempre me ajudando? Posso levantar as mãos para o céu que ele está sempre me ajudando. Mas a gente também faz por onde para que nada aconteça de errado. Consultório, clínica, hospital. Qual é o conselho, olhando para trás, dentro das tuas escolhas e vendo o cenário que a gente está vendo, como é que você vê especificamente aí a ortopedia para o pessoal que está entrando no mercado? O que que você É, faria com a tua experiência hoje se você zerasse tudo e fosse começar de novo? então, lá Olha, atrás, seja sincero, hein? Para de sim. ficar veja bem, hein? Não, eu não posso reclamar da minha área de atuação. É, eu acho que, assim, única coisa que eu faria diferente, eu acreditei num cenário, na época, político que estava no nosso país. Quando eu me formei, os planos de saúde estavam crescendo.
Golden Cross muito Sabe quantos forte, anos de formado, Alex? 25. Então, assim, quando eu me formei, os planos de saúde estavam numa forma crescente. Sim, sim. Golden Cross muito forte, a Unimed era um sonho para qualquer médico. Pô, se eu entrar para a Unimed, é uma Zerei o garantia. jogo, né? Eu sabia que eu ia ter uma garantia de vida ali. Então, assim, era o sonho de assim, pô, tem que estudar, tem que ter uma boa preparação, porque só entra para a Unimed os melhores. Beleza, esse aí era o objetivo. Só que naquela época, a gente tinha as clínicas do SUS, que eram muito fortes, né? E as clínicas populares, que também tinha aquele nicho de mercado. Então, logo quando eu me formei, eu tive uma clínica popular. Como existe hoje essas clínicas que tem Sim, várias sim. no mercado aí, Onde? Onde você teve? eu tive na Baixada Fluminense uma clínica popular. Tá. E aí, durante uns 2 anos, E onde você morava nessa época, Alex? morava em Nova Contextualizando Iguaçu. aí. Eu morava em Nova Morava em Iguaçu. Nova Iguaçu e teve uma clínica que era perto? Era perto do centro ali de Nova Iguaçu. E Tá. assim, e o que que acontece? Hoje, aí naquela época, eu resolvi os planos crescendo, nós resolvemos fazer um pool de juntar vários colegas e unir força. Cada um Só tinha um serviço, ortopedista. ortopedista, cada um tinha um serviço, tomava conta de um serviço diferente. Eu já era chefe do serviço lá do Pronil, o outro era chefe do serviço do Hospital das Clínicas, o outro em cada lugar. Nós juntamos força e montamos a nossa sociedade que tem até hoje, que é o Ortotrauma. E eu tinha essa clínica popular Quantos que faziam parte da sociedade no início? no início. Tem noção? Lembra? Luizinho, Alisson, Manuel, Carlinho, Luiz Leal, eu, Rafael. Nós éramos 8. Com 8 serviços diferentes? Não. Não, não. Eu no Tinha gente Pronil do mesmo serviço. e a gente no mesmo serviço. E aí a gente uniu forças. E deu certo nesse momento. A gente se tornou uma clínica muito forte na Baixada Fluminense ainda. Todo mundo fazia a mesma coisa, cada um fazia uma especialidade. Como é que era isso? Não. A nossa clínica sempre foi uma clínica assim, todo mundo fazia o trauma em geral. Tá. Todo mundo fazia o trauma em geral. E assim, a maioria fazia joelho e ombro. E tinha um ou outro que fazia infantil, o outro fazia quadril. Então, coluna não tinha ninguém na época, ninguém fazia coluna na época. Nem pé e tornozelo também não. Mas o trauma em geral a gente fazia, joelho, ombro e quadril era o forte da clínica lá. E o trauma. E nessa época, eu tinha essa clínica popular, a clínica estava caminhando e tal, mas os planos de saúde vinham engolindo. Então eu resolvi vender a clínica para me dedicar mais ao consultório. Não me arrependo. Você já tinha o consultório? Nós montamos, né, a ortotrauma. Nós montamos junto a Não, peraí, me ortotrauma. perdi então. Não entendi o que que você deixou. Você deixou a outra clínica que você ficou os 17 anos? Não, não, lá era o hospital, lá eu continuei. Então, peraí, me perdi então. Não entendi. Então Volta lá eu tinha aqui. tal, lá eu Você era chefe fez, da você fez a ortopedia sociedade, e montamos um consultório, mas eu continuo como chefe da ortopedia do Pronil. o Pronil você continua chefe. Tá, Continuei chefe. E eu tá. vendi a minha clínica popular Ah, clínica popular. Perdão, perdão, perdão. Tá, 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 tá. para me Tem dedicar TDAH, mais, rapaz. Eu me para perco me nas coisas, dedicar cara. mais ao consultório que a gente estava abrindo com o boom dos planos de Perfeito. saúde. Tá. E Então, peraí, e a clínica que você vende, tava legal? tava legal, não gerava prejuízo, era uma coisa assim. Só que os planos de saúde vinham crescendo muito. Então, com a Você visão de acreditou mais no plano de saúde e na visão da sociedade. Tá, entendi. Então, naquela época, assim, não me arrependo, realmente, naquele momento, foi uma tirada boa, aonde a gente deu um boom na carreira aí, não me arrependo, Todo mas mundo? todo mundo está Legal, bem, legal. a equipe toda está bem. Mas hoje, vendo assim, se você falasse assim, o que que você faria de 25 anos atrás? Talvez hoje eu já não venderia aquela clínica. Porque hoje eu vejo os planos de saúde
caindo em geral, todo mundo na decrescente, e as clínicas populares cada vez mais surfando na onda e muito bem. Todos que eu conheço que naquela época tinham clínicas populares e continuaram, hoje estão muito melhores do que a gente, sem comparação, todos muito melhores. Então, assim, foi uma curva, um platô mais lento do que o boom do plano de saúde, mas hoje uma coisa muito mais sólida. Porque os planos de saúde a gente ficou na dependência do plano de saúde. E a clínica popular não. A clínica popular, o paciente é seu ali, né? Relacionamento é direto, né, cara? O convênio é seu, né? Então não tem ninguém, não tem um intermediário. O cara te pagou, você recebeu. Ali não, ele pagou o plano de saúde e você é o terceirizado. O plano de saúde te paga. Então, hoje, eu, com 25 anos de formado aí, o que eu não mudaria, que eu mudaria era, lá atrás eu talvez não venderia essa clínica. Pô, boa, hein? Gostei dessa dica. Você teve passagem, essas passagens de esporte, cara? Clube de futebol, vôlei, alguma coisa? Assim, eu faço a parte cirúrgica, né? De alguns atletas. Tem um clube sempre que me procura, que lá atrás, na minha formação, é o Arte Sul, então a maioria dos atletas lá, geralmente sou eu que opero, e outros atletas também que me Mas, procuram. mas você nunca teve aquele médico de beira de campo, não, né? Oi? Nunca foi Já, médico de beira de campo, não, né? já foi, já, mas assim, trabalhar Flamengo, Vasco, Botafogo não foi o meu perfil. Entendi. Até porque E, muitos né? anos atrás, eu trabalhava trabalho até hoje com o Paulo, né? E eu via como o Paulo sofria, né? Na beira de campo, largando com. Putz, não, pera aí, eu tenho que aproveitar esse episódio. Ô, Paulo, você é um pilantra. Vou falar aqui, ó, abertamente, vou fazer um corte disso aqui. Você está me devendo participar do Fala Doutores. Eu tinha até esquecido disso, rapaz. Paulo malhava comigo, rapaz, ficou me enrolando um tempão. Vou usar esse corte aqui contra você, hein? Eu vou fazer um corte público, vou te mandar no WhatsApp aqui, ó. Você tá me devendo a participação, hein? É, O Paulo é um que tem umas histórias maravilhosas com futebol, né, cara? cara, o Paulo, assim, é um cara sensacional. Gosto muito do Paulo. Foi um cara que abriu as portas para mim na Barra. Foi ele que abriu as portas para mim. Ah, é E mesmo? foi ele que abriu as portas para Ah, mim. Um dia fala aí, conta aí, pô. Essas histórias são ouro, pô. a gente estava viajando, estava fora do país, a gente estava num curso de joelho nos Estados Unidos, junto, e num bate-papo no curso e tal, e o Paulo, pô, vamos embora, vamos lá trabalhar junto, e a gente bateu um papo, e um dia eu fui lá no consultório, visitei, bati papo com ele, e a gente se entrosou ali, e Paulo é um cara que eu admiro muito, é um cara que, um excelente ser humano, um cara que opera muito, um excelente cirurgião, e tem uma gratidão muito grande a ele, que abriu as portas para mim na Barra aí, e a gente está lá, junto, trabalhando até hoje. Ó, o Paulo é muito gente boa, que ele é o maior figuraça, Cobra cara. dele, cobra dele. E Não, assim, tá eu vi as perdido, cara. histórias dele no futebol e eu via lá toda hora ele tendo que desmarcar cirurgia, desmarcar consultório, aquela doideira. Eu falei, não, não quero isso pra mim, não. Isso é muita confusão na vida. Tá aqui, daqui a pouco tem que viajar com o Vasco pro Japão, viajar com o Vasco pra não sei aonde. Eu falei, não, não quero isso pra mim, não. Isso é muita doideira. Ah, não, pera aí. Você agora tá no seu. Você tá no seu Instagram de estrela, agora que eu lembrei. Como é que é o DJ aí, o cantor que você operou aí? Eu vi no seu Instagram. Pedro Sampaio, né? Pedro Sampaio, Estrela máxima aí. E você agora aí tá botando o cara pra voar, né? Nada, que isso, assim, o mérito é de toda a equipe, tá? A gente contribuiu aí, foi feita a cirurgia dele e graças a Deus correu tudo bem. E o mérito de toda a equipe aí que reabilitou ele, que preparou. O Pedro é um cara muito esforçado. Ele, desde o momento da lesão dele até o dia da cirurgia, foi tudo muito planejado. Ele é um cara que é muito organizado com o trabalho dele, é um cara muito preocupado com a carreira dele, com os fãs dele. Então, assim, a gente programou tudo foi milimetricamente programado mesmo. O dia da cirurgia, o tempo de reabilitação,
o que que ele ia suspender de show, quando que ele voltava, o que que ele ia poder fazer, o que que não ia poder fazer. Eu acompanhei ele no início aí, ele voltando a temporada dele aí, onde ele volta, a nossa programação, ele suspende o carnaval ano passado, que era um baita de um evento para ele. Eu convenci, imagina você convencer um artista que ele tem que suspender um carnaval e, pô, com tudo já organizado e todo mundo esperando ele, para o artista isso é muito ruim. E ele suspende um carnaval e a gente prepara tudo. E foi um desafio muito grande, que eu tinha um tempo muito curto para reabilitar ele, preparar ele para uma turnê na Europa. Então a gente conseguiu preparar ele, ele fez a turnê lá, graças a Deus, tudo dentro do esperado, e dali para frente ele só voou e vem voando cada vez mais alto aí. E o joelho zeradinho, Eu, graças a Deus. Não, 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 maravilha. Esse gancho. Eu estava te perguntando do clube de futebol, que eu até achei que você tivesse trabalhado em algum local, mas o que eu queria te perguntar, esse caso é maravilhoso, tá? Que eu queria chegar no ponto da recuperação, cara. Como é que é isso para você, esse controle de ansiedade, cara? Como é que é é tranquilo pra você? É um negócio, cara, tem que voltar tal dia, vai voltar, ponto. Porque sempre tem uma subjetividade nesse time, né? E você já deve ter vivido inúmeras situações que o cara foi, atropelou, voltou antes da hora e lesionou de novo, né? É, então, nisso, eu sou um cara muito rigoroso em relação, como você falou, né? Eu sempre busco a perfeição. Então, eu sou um cara muito rigoroso em relação a essa liberação. O paciente, para mim liberar, quando eu, no caso do Pedro, né, que eu tinha um tempo muito curto, isso me deixava um pouco ansioso, né, porque eu tinha um tempo muito curto. Porém, eu entrei na minha cirurgia já sabendo que o meu desafio ia ser grande. E eu precisava, é, na minha cirurgia, eu precisei ter todo o respaldo possível, porque a qualquer momento aquilo ali poderia sair fora do meu controle e eu tinha que saber que a minha cirurgia ia sustentar o que eu fiz. Uhum. E assim, mas até onde eu pude segurar, e assim, não foi fácil, tá? Você segurar um artista de ponta que nem ele, com vários compromissos, aí vem mídia, empresário, compromissos que ele tinha, e você segurar o tempo todo, sabendo que aquilo ali era importantíssimo, porque o resultado final era importante. Porque foi o que você falou, muitos voltam antes e aí depois tem que reoperar. E esse era o Uhum. meu medo, porque se do momento que volta antes tem que reoperar, a culpa vai sobre o doutor. Porque o doutor liberou, porque o doutor não teve pulso firme, e eu tive pulso firme o tempo todo. Quando tinha que chamar a atenção da equipe, eu chamava a atenção da equipe. Quando tinha Pô, que não, ser. peraí, desculpa te interromper, mas ainda vou entrar com uma outra pergunta aqui que é. E aí, onde termina o médico e onde começa o fisioterapeuta? Então, quando o Pô, isso é uma Pedro faz, roubada, né, cara? quando ele faz essa lesão, que eu sou chamado para poder acompanhar ele, eu precisava, e eu tinha um tempo curto de reabilitação, eu precisava de uma pessoa de peso para reabilitar. E aí, na época, eu liguei para um fisioterapeuta que não estava nem no Brasil, estava fora do Brasil. Foi um fisioterapeuta que foi da seleção olímpica, foi do Vasco, e tinha uma preparação muito grande em reabilitar é, vários atletas famosos, como o Leandrinho, da NBA de basquete, Aham. Lewis Hamilton, outros atletas importantes, é um fisioterapeuta brasileiro. E eu ligo para ele e falo, cara, olha só, eu tô com uma missão, tem que operar um cantor famoso aqui, um DJ famoso e tal, e eu preciso reabilitar ele com pouco tempo, e eu preciso de um cara com experiência. Aí ele, pô, tô chegando no Brasil semana que vem. E aí ele vem, ele tava fora, se eu não me engano, ele tava em Dubai, ele tava com o Sirdorf em Dubai, e ele vem, e eu levo ele até o Pedro,
Nisso, a gente já, antes de operar o Pedro, a gente já começa um trabalho de reabilitação, antes de operar ele, para não perder massa muscular, para deixar ele preparado, porque depois da cirurgia eu precisava recuperar muito rápido. Então, todo o nosso trabalho de fisioterapia começou antes da cirurgia. E depois da cirurgia, o Pedro tem todos os méritos aí, ele foi incansável na sua reabilitação. Ele reabilitava praticamente o dia inteiro, ele reabilitava. Eu chegava na casa dele muitas das vezes 10, 11 horas da noite, ele estava lá reabilitando até meia-noite. O fisioterapeuta na casa dele até tarde da noite, fazendo toda a reabilitação, todo o protocolo. Nós criamos um protocolo de reabilitação para ele, foi seguido ao extremo até ele conseguir fazer a turnê dele. E aí na turnê ele foi muito bem. E aí ali as coisas começaram a afrouxar um pouco mais. E ali eu vi que a minha cirurgia estava mais segura. Mesmo assim, sempre no controle. Quando ele estava fora do país e eu já estava aqui no Brasil e eu vi algumas coisas, com algumas publicações que fazendo alguma coisa eu não concordava e eu chamava a atenção, não, não vai fazer isso porque vai dar problema, e se der problema quem responde sou eu. E a gente foi controlando e graças a Deus chegou o resultado que chegou aí ele bem aí. Não, pera, quem é o fisioterapeuta? Dá o crédito pro cara também, pô. Alex Evangelista, um grande amigo, grande Ah, o Alex parceiro. que foi do Vasco, pô. É, Alex Evangelista foi um cara que foi um fenômeno aí na reabilitação do Eu, eu, Pedro. eu, não- eu não conheço, mas as notícias que eu tenho como bom vascaíno era que ele fazia um trabalho e ele fez uma estruturação lá do serviço do Vasco maravilhosa. Você que trabalhou direto mesmo, o cara é fora da curva mesmo? Então, o Alex, ele foi o cara que. O Alex não era o cara que metia a mão o tempo todo no Pedro, fazendo a fisioterapia do Pedro. O Pedro tem um fisioterapeuta particular dele, tá? Mas todo o protocolo de reabilitação foi desenhado por mim e pelo Alex. Nós sentamos várias vezes e desenhamos todo um protocolo com o perfil que ele tinha muscular, com o perfil de atividade que ele fazia. Sim. E assim, realmente o Alex tem todo o mérito aí na reabilitação do Pedro, é um fenômeno na fisioterapia. E hoje é um colega médico, né? Ele se formou em medicina, né? Mentira, É, eu não sabia. ele falou que assim, de tanto que ele apanhava como fisioterapeuta, Porra, né? Alex, está convidado, hein, cara? Pô, tem que participar do Fala Doutor, já tá aqui público, pô. Não sabia disso, não. Ele de tanto como apanhava como fisioterapeuta, ele é um cara que é um estudioso e conhece muito de fisiologia, fisiopatologia. E assim, ele resolveu fazer medicina Pô, e que formou legal, cara. médico, já é médico, está fazendo. Trabalha, ele quer trabalhar na parte como médico na área do esporte, continuar na área que ele sempre atuou. E hoje ele faz cardiologia lá em São Paulo, ligada à medicina do esporte. Caramba, que legal. Pô, olha aí, conecta a gente aí, pô. Bora, Bora! vambora. Não, Tá? Paulo, você não vai conectar. Paulo, eu vou mandar eu vou falar para minha equipe fazer um corte. O Paulo, na verdade, eu vou mandar ele diretamente, ele não vai conseguir fugir de mim. Alex, eu não tenho PC, nenhum ó, contato. PC, empurrei a bola para você, PC. Você agora tá aí, ó. Quero ver você não fala do PC, todo, PC. PC, ó, você já me deve isso, ó. Você me enrola há um tempão, cara. Então agora você não vai conseguir mais continuar enrolando, não. Olha aqui, mais última coisa técnica aqui que eu tô querendo pensar aqui, e de certa forma um pouco polêmica. Como é que você faz tua linha de corte, cara? Hoje, você falou que tá fazendo coluna e tal. Eu tava te falando, né? Minha esposa tá com hernia de disco e tal, aí muita indicação cirúrgica, muita indicação conservadora. Óbvio que a pergunta tem uma subjetividade, mas você tem aí uma linha? Como é que você consegue fazer essa troca com o paciente, Alex? Consigo. Uma das coisas que eu aprendi muito, né? Existe uma grande diferença do colega que só opera, do colega que só faz consultório e você que faz consultório e opera. Então, isso você consegue fazer essa linha de Opa. corte muito bem. Quando eu fiz algumas passagens minhas fora na Europa, eu fiz alguns cursos nos Estados Unidos e tive umas passagens fora na Europa. Uma das coisas que me mostrou na minha formação médica é o seguinte: hoje eu me considero muito mais
um médico indo para a linha de um perfil europeu do que de um perfil americano. Vou resumir para você por quê. O americano, ele é muito incisivo na parte cirúrgica. Então, o paciente tem que operar, e aí você opera, não dá certo, você reopera. Um exemplo, vamos botar uma prótese. Faz uma prótese no paciente, de joelho. Ah, não deu certo, tira, faz uma revisão. Ah, não deu certo, faz uma artrodese. Ah, não deu certo, amputa a perna e bota uma perna mecânica, vai correr do mesmo jeito. Então, Uhum. o americano é muito assim. O europeu não. O europeu ele é mais conservador. E isso me chamou a atenção lá atrás. Então, hoje, quando eu vou indicar uma cirurgia para o paciente, primeiro eu tenho que esgotar toda a parte conservadora desse paciente. Eu vou esgotar com tratamentos, com medicamento, com fisioterapia, com reabilitações. Quando eu esgotar toda a parte conservadora, aí sim, a cirurgia para mim é o fim da linha. Quando não tem mais como eu tratar de forma conservadora. Então, isso eu sempre trouxe na minha formação e é o que eu sei. A formação de você saber novas tecnologias, material, o americano está sempre na frente disso, mas o europeu é muito mais conservador. E para mim, a linha de consultório, eu sou desse jeito. Eu tento muito mais tratar de forma conservadora, porém, quando não tem mais jeito, aí eu opero esse paciente. Então, eu consigo fazer essa linha de corte muito bem aí. Eu acredito que assim, a maioria das minhas. Por isso que eu acho que o meu índice de complicação é muito baixo, porque as minhas indicações são muito precisas. Eu não sou aquele cara que opero 200 pacientes por mês, mas aquele paciente que eu opero são indicações precisas. Você falou para gente que você não venderia a clínica popular. Então vamos colocar isso daí como algo que você teria feito diferente ou se arrependeu. Mas o que que você, dentro da tua jornada aí de carreira, considera aí uma das grandes decisões, decisões difíceis que você teve e que você faria de novo? Eu acho que uma das maiores decisões que eu tive foi, Acertadas. não foi, difíceis, mas hoje eu posso falar para você acertadas. É, Quando eu resolvi fazer na medicina do esporte, você lida muito com dor, né? Eu Uhum, faço uhum. medicina do esporte. E o atleta, o tempo todo, ele sente dor, porque ele é exigido ao extremo, né? Então, quando eu vou para São Paulo, um pouco depois, antes da pandemia, eu vou para São Paulo para poder entender um pouco sobre dor. E aí começo a fazer uns cursos básicos de dor lá, e depois eu vou para Cetras fazer dor lá e fazer alguns procedimentos minimamente invasivos. E eu venho de uma formação de uma residência onde os meus preceptores falavam para mim que o médico que não sabe tratar a complicação de uma cirurgia, ele não pode operar. Ele tem que Uhum. saber tratar a complicação. E quando eu vou fazer isso, gera um conflito na minha cabeça. Quando eu começo a fazer as intervenções de dor, eu penso da seguinte forma: tá bom, eu fazendo uma intervenção dessa minimamente invasiva em coluna, se eu tiver uma complicação, como eu faço? Uhum. Eu não sei abrir uma coluna, eu nunca abri uma coluna. E aí vem uma das decisões mais difíceis da minha vida, e eu acho que uma das decisões mais acertadas. Eu dou 2 passos para trás, com 25 anos de formado, e volto a fazer uma residência em coluna. Já estou indo para o meu segundo ano, esse ano é o segundo ano, e assim, todo mundo fala assim, pô, você é louco depois de estar com esse tempo todo. Só que o que acontece? Na medicina do esporte, a gente mexe muito com a parte de vídeo, artroscopia de joelho, artroscopia de ombro, que é o que eu mais faço. E a endoscopia de coluna chegou muito forte. Você Uhum. poder fazer um procedimento num paciente por via endoscópica, com uma reabilitação mais rápida, é o que é a evolução do joelho lá atrás. E eu falei assim: opa,
Isso aqui faz parte da medicina do esporte. Isso aqui agrega no meu tratamento. Ponto. Beleza, aí eu vou fazer endoscopia de coluna, mas eu preciso também saber abrir uma coluna. Não adianta eu saber olhar pela fechadura da porta sem saber abrir a porta. E aí foi que eu venho fazer, vou fazer a especialização em coluna para quê? Fazer a endoscopia, todo mundo faz. Agora, tratar a complicação, se for necessário, e saber abrir a porta, aí, como um professor meu fala, né, na pós, né, separa o homem dos meninos, né? E aí, a gente tem que separar o homem dos meninos. E eu acho que foi uma das decisões mais difíceis para mim na minha carreira, depois de tanto tempo de formado. E eu acho que é uma das mais assertivas. Então, o que eu falo para os jovens é o seguinte: nunca é tarde para estudar. Eu fico tentando encontrar um padrão aqui de sucesso entre os colegas que passaram por aqui, e é esse hoje o meu grande objetivo. Então, estudo sobre sucesso pra caramba. E você, acredite ou não, a principal característica de todos os convidados que passaram por aqui é educação continuada, cara. Sim. É o cara nunca parar de aprender, cara. Isso Batata, cara. não tem como. Eu brinco com a minha esposa, eu falei com ela esse final de semana, Ricardo. Falei para ela assim: olha, eu acho que agora chega, né? Eu fiz medicina do Ela já esporte, sabe que não, ela já sabe que não. fiz auditoria médica, eu fiz perícia médica, aí agora fazendo coluna, eu falei, já não aguento mais, acho que agora chega. Pô, já vou fazer 50 anos, não quero mais saber. Ela falou assim, daqui a pouco você arruma outra coisa. Deve ter o teu ciclo, já conhece, cara. Não, e aí você já me dá outro gancho maravilhoso. Qual que é a importância da digníssima dessa jornada toda, cara? Tá tanto tempo com você. Assim, minha esposa é uma parceira, só tenho a agradecer em tudo que eu faço, ela sempre me apoiou em tudo. É, eu posso sair cedo de casa, chegar tarde em casa, eu falo que eu vou fazer uma residência, eu vou fazer uma pós, e isso sempre sacrifica um pouco a família, e ela sempre me apoiou em tudo, em todos os momentos, na minha formação, nas minhas especializações, nos meus acertos, nos meus erros, mas ela está sempre junto comigo aí. Então é uma parceira que eu tenho mesmo. Levantar um pouco a bola dela também, né? É uma baita de uma profissional e ela é dentista e hoje ela se encontrou na gestão. Então hoje ela faz gestão e é coordenadora da odontologia lá do município lá e assim vem fazendo um baita de um trabalho lá que hoje tudo se fala de indicadores, né? Indicadores para tudo e vem levantando os indicadores, mostrando o resultado. E eu acho que é isso aí. É fruto do que você falou, educação continuada. Você está sempre estudando, ela vem me mostrando aí, eu fiz MBA em gestão, e assim, hoje eu vejo ela fazendo gestão, eu falo assim, cara, eu não sei nada de gestão perto do que ela faz. Ela mexe com os indicadores, assim, com uma perfeição, com tudo, e assim, eu falo assim, eu tô longe de achar que eu sei fazer gestão. Mas é assim, tá sempre, por quê? Tá sempre buscando, tá sempre estudando, tá sempre procurando, sempre se atualizando. E foi o que você falou. Eu acho que o segredo do sucesso que você busca, eu acho que não tem segredo. É educação continuada. E, assim, para os jovens aí, eu acho que esse é o objetivo. Quem não quiser, assim, buscar esse caminho, acho que o sucesso é mais difícil. Duas últimas perguntas para a gente fechar, tá? A última é a clássica, o que que é o sucesso para você? Mas antes dela, qual é a importância da espiritualidade, da religiosidade, de Cristo e Deus na tua vida? Tá. Cara, para mim, o segredo do meu sucesso é eu ver meus pacientes bem. Quando você vê os seus pacientes terem um bom resultado, aí para mim esse é o meu sucesso, entendeu? Isso eu fico feliz. Eu acho que automaticamente quando você tem um bom resultado,
você acaba tendo um sucesso entre os seus pares, e isso é gratificante para a gente, né? Quando você é reconhecido pelos seus pares, isso é muito gratificante. A espiritualidade, a religião sempre é, esteve, está e estará presente na minha vida. Sempre frequentei a igreja desde pequeno. A minha esposa também sempre frequentou, apesar de religiões diferentes, e dentre eu e ela, assim, a gente sempre soube se respeitar. E hoje a gente acaba frequentando a mesma religião, e assim, tem aquele momento de, como pai, você tocar a família, é aquele momento que você às vezes se afasta um pouco da igreja, né? Por motivos de trabalho e tal, e assim, aí faz parte ter uma boa companheira e ela te dá a mão e opa, volta, vem cá, vamos continuar nesse caminho aqui, que é o caminho de Deus, e esse caminho a gente não pode largar, e assim, foi o que há um tempo atrás ela, vamos embora, me chamou de novo para fazer um encontro de casais, e a gente fez um encontro junto, nunca chamei ela por ser uma religião diferente da minha, ela me chamou, foi uma grande surpresa, e assim, hoje a gente tem um grupo maravilhoso na igreja que a gente frequenta, e a gente traz isso para dentro de casa, na medida do possível. A minha filha frequenta a mesma religião da mãe, mas assim, no domingo, que é o dia que a gente vai à missa, né? Muitas das vezes eu junto a família toda e assim, vai todo mundo para a missa junto, vai estar todo mundo junto, depois a gente sai para almoçar junto. Então, sempre que eu posso, a gente está sempre junto na missa, frequentando a igreja junto. Isso para mim é muito importante. E a maior surpresa foi você ver como é que Deus traça uns caminhos, né, para a gente. Foi numa reunião de amigos, ela me convidar para fazer um encontro de casais, e aquilo para mim foi. Aquele dia ali foi um divisor de águas também, um encontro de casais. Para quem não fez, deixa um recado aí, vale a pena fazer. Você tinha comentado comigo, eu nunca fiz, cara. Eu tenho que botar Então, isso daí nas minhas prioridades de 2026. não vai se arrepender, não vai. Você frequenta a igreja de Santa Rita lá, né? Frequento. É. E assim, pô, vou te falar, não vai se arrepender. Vou falar para você, é um divisor de águas realmente. Você pode frequentar como eu frequentei a minha vida toda, né? Assim, dentro da igreja, as pessoas brincam, né? Porque assim, eu fiz primeira comunhão, eu fiz crisma, fui coroinha da igreja. E assim, mas o encontro de casais, assim, realmente é uma coisa totalmente diferente. É um encontro com o Espírito Santo. Pô, que legal, cara. Que mensagem. Ah, Yaúd, peraí, deixa eu roubar mais uma. E como é que foi a tua satisfação e felicidade da tua filhona, cara? Fazendo medicina, obviamente que tem aí todos com suas peculiaridades, né? Tua outra aí fazendo odonto, vai uma trilhar, mas sempre tem essa questão aí de fazer a nossa. Hoje a gente tem um trabalho, rapaz, que eu acho que é da Harvard Business School, cara, que fala que 78% dos médicos não querem que o filho siga a medicina, cara. E, poxa, mas é muito legal, né? Eu não gostei de falar isso, que eu teria uma felicidade, porque você fica manipulando as crianças. Minha filha tem 15 Mas e outra tem eu, 12. Como é que foi pra você, cara? eu fiquei muito feliz quando ela ingressou na faculdade. É, assim, para mim, um dos momentos mais marcantes para mim foi quando ela entrou na primeira cirurgia comigo, né? Então, como Pô, que acadêmico, legal, cara. eu fui a pessoa que ensinei a ela em casa a dar os primeiros pontos, eu ensinei a ela como se comportar no centro cirúrgico, eu ensinei a ela como se escovar no centro cirúrgico, como se paramentar no centro cirúrgico, como se comportar dentro do campo cirúrgico. Então, isso para mim é muito gratificante, né? Assim, eu lembro de cada passo de cada dia, isso está na minha memória, né? Então, assim, independente da especialidade que ela vai seguir,
Eu fico muito feliz de ter contribuído na medicina. E na formação dela no início foi muito legal, né? Ela sempre me testando o tempo todo, perguntando várias coisas, fazendo eu estudar de novo, porque vinha me perguntar coisas lá de anatomia, lá de trás. Então, assim, acaba fazendo você estudar. Mas há pouco tempo também eu tive uma surpresa muito legal. A minha do meio nunca quis fazer medicina, né? E ela falou que ia seguir a carreira da mãe, ia fazer odontologia e tal, e a gente deu força para ela. Ela quer fazer carreira militar e só que ela fala que ela não quer ser uma dentista de consultório. Ela não quer sentar no consultório como a mãe senta no consultório. E ela sempre falou que quer fazer a parte cirúrgica e tal, que ela gosta. Eu apresentei ela para um colega, ela já foi com 3 colegas diferentes, bucomaxilo, se encantou pela bucomaxilo, acompanha o colega da bucomaxilo, e aí ela entrou numa cirurgia de artroscopia de ATM, e aonde ela se encantou e tal, não sei o que, e ela falou assim, pai, é muito difícil você segurar a ótica, você fazer isso e tal, não sei o quê. Aí ela virou e falou assim: Você consegue me ajudar? Eu falei: Consigo. O nome disso você vai aprender a triangular. Isso é o mais difícil da cirurgia por vídeo, é você saber triangular. Quando você está olhando, quando você está virado para cima, você está olhando para baixo e tal, tudo isso. E ter a visão em 3D. Aí eu posso um dia te acompanhar? Falei, pode. E aí nisso ela me pede para me acompanhar e ela vai comigo para me acompanhar e tal, e a gente vai e ela começa a entender, eu mostro para ela como funciona um artroscópio, como é que do lado de fora, como é que ela está vendo, como é que ela vai ver no artroscópio e ali abre um campo de visão para ela dentro da cirurgia de bucomaxilo muito grande, e ela vira para o colega lá e fala assim: É, agora quando você me pedir para poder segurar um artroscópio, eu já estou preparada para poder te ajudar dentro das minhas limitações, mas eu já estou entendendo o que, que eu tenho que fazer. Então isso para mim foi muito gratificante, né? Ela vem me pedir uma ajuda, que é uma coisa que assim não é a minha especialidade, mas eu manuseio o mesmo instrumento que ela quer manusear. Então ela se vê e ela fala: Eu quero ser cirurgiã, eu me vejo dentro do centro cirúrgico, mas não quer ser médica. Ela quer a área de bucomaxilo. Maravilhoso, né? O pai babão, né? É, Pô, muito bacana, cara. Pô, não, parabéns, parabéns. E é isso daí, né? Eu acho que a grande verdade aí do sucesso tá nisso, né, cara? No final das contas, a gente conseguir gerar um, gerar ser humano melhor, né, cara? Ser um com, ser humano melhor e mais ainda conseguir aí que os nossos filhos e as pessoas próximas a gente consigam aí prosperar, cara. Pô, Alex, obrigado, cara. Maravilhoso. Espetáculo, episódio excepcional. Todos aqui não deixem de se inscrever no canal, não deixem de dar o like aqui no episódio, quem ficou aqui até o final com a gente. Redes, onde é que o pessoal te acha, Alex? Onde é que. Fala aí, LinkedIn, links, sites, tudo. Agora é sua hora. eu não tenho LinkedIn, mas assim, eu sou um cara que tento trabalhar um pouquinho dentro do Instagram, TikTok muito menos, às vezes faço umas brincadeiras lá com as minhas filhas no TikTok aí que dá umas repercussões boas aí, depois vale a pena você ver. Tem uma lá que explodiu, virou meme lá, explodiu. Mas o Instagram é o que eu mais trabalho hoje nas redes sociais. E eu fui um cara que, junto com alguns colegas no CRM, a gente brigou muito por isso, porque a gente tem um Uhum, conselho uhum. que ele punia muito o médico na hora de fazer as suas publicações e tal, e a gente brigou muito porque assim, o bom médico, ele tem que expor a medicina de qualidade porque estava perdendo espaço para as pessoas que estavam fazendo oba-oba no Tudo Instagram. certo. Então, Concordo. assim, a gente brigou muito por isso, a gente conseguiu mexer em algumas coisas no código. Você vê que hoje os médicos conseguem fazer maiores publicações no Instagram, divulgar melhor o seu trabalho. Para quê? Para que esses médicos que trabalham de forma séria, como você, que estudou, se qualificou, se preparou, que tem o seu RQE, ele consiga mostrar o seu trabalho para que as pessoas procuram profissionais de qualidade. Então, assim,
que eu falo para todo mundo, vai procurar um médico, vai procurar isso, vê se ele tem um título de especialista, se ele está qualificado, vai fazer uma cirurgia. Não adianta se arrepender depois. Dá uma olhadinha, falar bonito na mídia, na rede social, botar inteligência artificial para fazer, é muito bonito. Agora, fazer um bate-papo que nem a gente está fazendo aqui, onde a gente está falando, sem filtro, sem nada, esse que é o difícil. Eu tento fazer Com certeza. minhas postagens quando eu falo no meu Instagram, eu falo no meu dia a dia. Eu falo, se tiver erro, vai com erro, vai, assim, é mostrar que é real. É a vida diária de um médico. Então não tem filtro, não tem nada, porque nós somos seres humanos e nós erramos também. Porra, cara, não podia ter terminado melhor, né? É o convidado Fala Doutor de padrão, né? Pera, eu peguei aqui, que eu sabia que você não ia falar, @dr.alexserva, cadê o final? Fala aí o final. E a você, Biazucci. é isso Não, aí. Biazucci não dá que o pessoal não vai saber escrever. Vou botar aqui na bio, aqui embaixo, mas para vocês seguirem esse fenômeno. Meu amigo, fica com Deus, que Jesus te acompanhe, cara. Obrigado demais aí pela tua participação. Desculpa passar um pouquinho da hora. Semana que Nada. vem a gente se vê. Terça-feira, tamo de novo junto. Grande Vai, abraço. um abraço, bom descanso para você aí.